sua gravação. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos ver só mais um minuto. Que horas são? 8, ixi, é 8h08, né? Vamos começar, né? Acho que já é bom. Deixa eu colocar aqui, então. Aí, tá um pouco lento aí. Então, bom dia a todos, bom giorno a tutti. Hoje é dia das mulheres, então parabéns aí para as mulheres, né, Ana? Ah, obrigada, professor. Na realidade, é todo dia, não precisa, é mais por uma questão histórica, né? Mas é todo Sim, dia, sim. né? Uhum. Mas não deixa de lembrar, né? É isso que Muito importa, né? obrigada. Que isso, Sim. deixa eu ver se está aí o resto da turma para. Só está você mesmo, Ana. Então não dá para dar ainda os parabéns para a Vilmara Estou e de nem para. representante hoje. Isso, você, representante maior aí. Ótimo, Uhum. bem, você, ótimo, boa ideia. Vamos lá então, né? Vamos voltar aqui só o que a gente tinha parado na aula passada. Então vamos só para registrar aqui primeiro. Opa. Isso. Então a aula de hoje, dia 8/3/2021, Dia das Mulheres. Então tá aí marcando já e registrando a aula de hoje. Então ótimo. Então, quando vocês quiserem acompanhar por aqui, já tem a data. E aí, deixa eu ver se eu consegui já entrar aqui no sistema. Vamos ver aqui se já está. Eu tinha tentado entrar antes. Ele vai sair. Porque já tinha muito tempo que eu entrei para ver se estava funcionando. E estava funcionando. Então, deixa eu ver aqui de novo. Vamos ver se. Acho que já vou fazer o seguinte: eu vou pedir para sair. Isso. E vamos entrar aqui de novo. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá para o Mobaxter. Vou ver se vai hoje. Vamos pôr a senha aqui. Pronto. Então vamos começar aqui. Vamos só revisar um pouquinho a parte do programa que a gente tinha começado a aula passada. Então aqui agora vamos ver se entra. Vai demorar um pouquinho, mas vai entrar. Saudade de mexer diretamente com a máquina. E ser remoto. Vamos lá, então. Então, agora vamos ali dentro da CEP, né? Eu vou pôr... Hoje eu já coloco à disposição esse programa para vocês, que aí já vai dar tempo de falar um pouquinho mais. E aí, vamos só revisar ele aqui agora. Então, a gente pegou o programa principal, que é Superfície de Energia Potencial CEP, do LI2H.F. Então, aqui a gente tinha o programa principal, né? Que ele lê lá daquela script que a gente vai falar o ângulo para o qual você quer fazer a superfície. Então, na realidade, se a gente vier para cá, a gente quer fazer o seguinte: se você tem a superfície aqui, como as coordenadas da superfície, opa, está aqui, aqui, e aqui você tem o LI, aqui você tem o LI, aqui você tem o H, e aqui você tem o ângulo θ. Então, aqui você tem a coordenada L2, aqui tem a coordenada LH, e aqui a coordenada LIH também, né? Aí, e aí a gente pode fazer a superfície de energia potencial para θ maior ou igual a 0 e menor ou igual a 180. Então, por exemplo, nós estamos fazendo agora o caso para o θ igual a 180. Se o θ é igual a 180, então o que a gente está fazendo? A gente fez lá, a gente variou com o do RL2, aí nós fizemos uma variação do também no R do LIH, e aí a gente obteve a outra coordenada LIH com a lei dos cossenos. Então aqui ficou ali R do L2,
ao quadrado mais R do LIH ao quadrado menos 2 vezes R do Li2, R do LIH, cosseno de θ, raiz quadrada. Então, foi assim que a gente fez, né? E fixamos aqui, fixamos ali o θ igual inicialmente 180 graus. Então, quando θ é igual a 180, a gente tem uma configuração colinear, né? Então, o H está chegando aqui pelo LI. Ó. Então, ficaria assim, LI, aqui estaria o LI, aqui estaria o outro LI, e aqui estaria o H. Então, esse ângulo aqui está 180 graus, θ é igual a 180 graus. Então, voltando aqui para o programa, então aqui a gente vai ler o ângulo que a gente quer fazer a superfície, a gente precisa das distâncias de equilíbrio, né, para montar a superfície, os betas, aqui nós definimos o π, né, em termos dessa função seno, e aqui a gente transforma o ângulo θ, eu chamei θg aqui, né, em radianos, que é com que o Fortran trabalha. E aí, aqui, a gente colocou o Du nas coordenadas, né? Então, aqui a primeira coordenada é R3, coordenada é R2. Então, a primeira coordenada ela vai de 1,4 até 10,4 com um passo de 0,1. Então, é um passo bem pequenininho, então vai ficar uma grilha, ou uma malha bem legal para fazer a superfície de energia potencial. E aqui, a gente tem, então, a outra coordenada R1, que vai de 0,8 até 10,8 com passo de 0,1. Então, isso aqui também vai gerar uma superfície com a malha bem fininha nessa coordenada também. E aqui, pela lei dos cossenos, a gente calcula a outra coordenada, e aí a gente chama essa rotina cal aqui sur L2, que leva as 3 coordenadas, ele calcula o potencial e volta aqui como valor da energia, o XU. Então, o XU vai ser igual a energia da superfície, gerada pela forma analítica, mais a energia de dissociação do L2, só para colocar como zero nesse ponto. E aí ele pede para escrever a coordenada R1, a coordenada R3 e o valor da superfície de energia potencial. E aqui, só para relembrar, aqui está, olha só, aquelas coordenadas zetas que a gente escreve, está aqui. Depois vocês podem abrir isso aqui no lápis ou na caneta, né, fazer as contas, para ver, vocês vão ver que isso aqui gera exatamente aquela forma analítica que a gente mostrou aqui. Vamos só pegar aqui. Que é essa forma analítica que está aqui, essa aqui, Ela gera essa forma analítica e ele só pega os índices que somados dão menor ou igual a 8, que é o grau 8. Então, ele lê esses coeficientes, lê o R de equilíbrio que entra aqui dentro, né? Olha só, dentro da coordenada eta, que é beta R menos de equilíbrio, então ele lê o R de equilíbrio, lê o beta, lê as coordenadas, lê os coeficientes ajustados, e aí o que ele faz? Ele gera, então, a superfície, constrói dessa maneira que, como a gente comentou na aula passada, né? Então, vou voltar para lá um pouquinho. Aí, ele vai escrever, se vocês notarem bem aqui também, na hora que a gente pede para ele escrever, o write 6, ele escreve, então, quem que ele escreve? Ele escreve a coordenada R1, R2 e R3. Então, é a coordenada L2, LH e o V. E aí, se vocês notarem também, a superfície de energia potencial, o V, ele vai depender da coordenada L2, da outra coordenada internuclear LH, mais a coordenada outra LH. E aí, se a gente for representar isso aqui, a gente não tem 4 dimensões para representar isso. Ou seja, o V, o L2, o LH e o outro LH. O que a gente faz
é uma pseudo-representação da superfície de energia potencial. Ou seja, numa coordenada a gente vai pôr o RLI2, na outra coordenada o RLIH, e aqui, ó, o V, que depende das três coordenadas, RLI2, R do LIH e o R do outro R do LIH. Então, aí a gente vai ter uma pseudo-representação da nossa superfície de energia potencial. Então, aqui seria mais ou menos isso aqui que a gente vai ver. Olha só. Então, a coordenada L2, LH, L2, LH, e aqui no eixo Z ficaria a superfície. Então, os valores das energias. Então, isso aqui é uma pseudo-representação da superfície de energia potencial. Para ser uma representação completa, a gente precisaria de 4 dimensões. Teria que ter mais um aqui para a outra coordenada LH. Mas isso foge aos nossos olhos e aí a gente tem que representar dessa maneira que está. E aí, para rodar o programa, a gente, então, construiu essa script aqui, ó, VI, coeficiente CEP. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, olha só, o que essa script faz? Ele executa o programa, o executável, né, o que é o CEP, e ele lê tudo que está aqui para baixo, que são os dados que você vai usar na superfície, até achar a palavra final e jogar os resultados aqui em CEP 180. Por que eu coloquei CEP 180? Porque eu fiz θ igual a 180, que está aqui, ó. E aqui estão os R de equilíbrio. Então, o primeiro R de equilíbrio é 1,59, o segundo 1,59. Então, aqui são as coordenadas LH, LH, e aqui a coordenada L2. Então, o R do LH, ele está em torno de 1,595 angstrom, e a coordenada do L2 em torno de 2,67 angstrom. Aí ele lê aqui agora todos aqueles coeficientes, olha, todos aqueles, vamos até mostrar aqui de novo, ele lê exatamente todos esses coeficientes que estão aqui, ó, todos eles, e no ajuste a gente tem 134, então está aqui 134, e aqui a gente mostra o 134, ó. Está até numerado, olha aqui, ó, 134 valores dos coeficientes. E aqui está o arquivo, a palavra final, que é onde ele encerra o arquivo de leitura, ó. Então, ele vai ler esses 134 coeficientes, com os IJK aqui do lado, né? Vocês notam que somando vai dar sempre menor ou igual a 8. Nenhum desses aqui vão ser maiores que 8, olha só. Aqui tem o 8, ó, 1, I igual a 1, J igual a 2, K igual a 5, dá 8. Esse aqui, por exemplo, dá 4. Esse aqui dá 5. Esse dá 6. Mas nenhum é maior do que 8. Todos eles são menores ou iguais a 8. Então, aqui está a numeração dos coeficientes, ó, vai de 1 a 134. E aí, o que a gente fez? A gente, então, veio aqui, compilou o programa, IFORT, menos CEP, vou dar o nome dele de CEP, para usar aqui dentro dessa script. E agora aqui eu vou colocar o programa fonte, que é esse que está aqui, ó. Então, eu vou compilar. Ah, sim, aqui faltou um errinho aqui, faltou o O, né? Aqui faltou o O, sim, né? Então, aqui ele vai compilar com o compilador IFORT, vai dar o nome, eu ponho menos O para dar um nome para o executável, então o executável vai se chamar CEP, e o programa fonte é CEPL2H.F. Então, quando eu compilo, agora sim ele vai compilar corretamente. Aí, ó, aí já tem aqui o CEP. E aí, se vocês notarem, o CEP entra aqui dentro dessa script que está aqui, ó. Então, aqui está a script. De novo, olha, ele vai executar o CEP, né, que está aqui, vai ler tudo que está aqui abaixo e vai, quando ele achar a palavra final, ele para de ler, e o resultado que é obtido, ele joga dentro desse arquivo que é chamado CEP.180.
CEP180.res. Então, aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar o CEP de novo. Tá aí. Vou, então, agora deletar o remove CEP180.res. Tá aí, deletei também. E vou compilar para vocês verem que ele vai montar aqui agora de novo. Então, olha só. IFORT, -O, olha o CEP, o nome do executável. E agora o programa é CEP li2h.f. Pronto, então agora ele compilou, olha. Vocês vão ver que agora está aí, ó, o CEP, né, que é o executável. E agora vamos executar. Como é que é executar? A gente vai pegar esse arquivo aqui, ó. VI, né? Vou só mostrar para vocês de novo. VI, esse arquivo aqui, ó. Então, aqui, ó, esse é o comando para ele executar esse CEP que está aqui com E. Então, eu vou agora /, girar ou rodar esse script que está aqui, ó. Aí, quando eu rodo esse script, ele vai, então, gerar o resultado VI, que é esse cara que está aqui, ó. Então, olha aqui. Ele lá está pegando, ele está fixando a segunda coordenada, 1.4, e variando a outra, né? Olha aqui, de 0.8 até 10.8, ó. Olha, 10.7. Deixa eu ver aqui com qual valor que ele começou. 0.8, ah, sim. E aqui, 10.7. Depois eu vejo lá por que ele foi até 10.7 e não fez 0.8. E aí, ó, mantém a outra coordenada fixa. Aí ele dá um salto aqui na segunda coordenada de 1.5 e varia a outra, ó. 0.8 até 10.7. Depois ele dá outro incremento na outra coordenada de 0.1 e a outra varia de 0.8 até 10.7. Deveria ter 10.8, porque eu acho que a gente colocou até 10.8. Deixa eu olhar lá de novo, pessoal. Vou olhar aqui no programa de novo. Então, esse aqui é o programa. Vamos ver aqui por que ele está fazendo só até 10.7. Vamos ver. Agora foi. Olha aqui, ó. A primeira coordenada, ela foi de 1.4. 1.4 até 10.4. A outra de 10.8, de 0.8 até 10.8. Então, e o passo foi de 0.10. Em princípio, deveria ir até 10.8. Ele está indo só até 10.4. Professor? Oi? Em Fortran, quando você faz uma iteração pelo do, ele pega o intervalo fechado, ou é intervalo aberto? Ou semi-aberto, na verdade. Agora você fez uma pergunta muito interessante. Eu acho, quer ver? Olha, vamos verificar lá na saída. Primeiro eu vou verificar se não está nada errado aqui. A primeira, o RU3, ele vai de 1.4 até 10.4, correto, Matheus? Correto. E o step de 0.1 ou 0.10. A outra coordenada R1, ele vai de 0.8 até 10.8, correto? Sim, se fosse um intervalo semi-aberto, né, então fechado no início e aberto no final, então faria todo sentido ele é só até 10.7, porque ele não incluiria o último valor. Pois é, isso agora acontece em outras linguagens, como o Python ou C. Correto, você está correto, mas eu queria só verificar se quando ele fecha o outro do, aquele de 1.4 a 10.4, se ele vai até 10.3 ou até 10.4. Isso, vamos ver. Então, vamos ver isso. Se for, aí tá certo. Aí é semi-aberto.
Isso. Então, vamos verificar aqui o VI, CEP 180.res, correto? Correto. Olha aí, quer ver? Então, olha só, a primeira aqui ela vai de 0,8 até 10, deveria ter, se fosse fechado, os dois intervalos fechados, teria que ser até 10,8, correto? Ele foi até 10,7. Mas agora vamos ver essa outra coordenada aqui, ó, que ela vai de 1,4 até 10,4, correto? Ó? Correto. Então, agora eu vou lá no final do arquivo, Shift G, aí ele foi até 10,3, ó. Então, é semi-aberto. O primeiro é fechado e o segundo é aberto. Ou seja, ele não pega o último valor. Correto? Correto. Então, olha aí, ó. O último está indo 10,7 e 10,3. Então, só por brincadeira, se a gente quisesse, então, VI, CEP, LI2H.F, a gente quisesse exatamente até 10,4, então eu teria que pôr aqui 10,5, ó, e aqui 10,9, correto? Isso. Aí, ó, para ficar aquele intervalo que a gente tem. Então, vamos lá. Vamos salvar. Vou compilar aqui de novo. Eu vou fazer alguns atalhos aqui nos comandos. Se eu fizer o exclamação aqui, exclamação, e colocar o I forte, ele vai repetir o último comando que eu dei com o I forte. Então, olha aí. Ele compila. Correto isso, Matheus? Uhum. É para ganhar um pouquinho de tempo. Só que o tempo que eu estou ganhando... script. Exato. Só que o tempinho que eu estou ganhando nos comandos, eu estou perdendo aqui na comunicação. Então, não está adiantando muita coisa. Ô, lasqueira. Mas aí, na próxima aula, eu acredito que a gente já vai trabalhar com a equação de Schrödinger da parte nuclear. Então, aí vai voltar aqui para os slides. E aí vai ficar mais rápido um pouquinho. Mas hoje acho que a gente acaba essa parte aqui. Só que, mas está demorando bastante agora. Professor, aqueles exercícios que o senhor passou sobre para fazer os ajustes lá da CEP com C, certo, da parte das formas analíticas lá, do H2+, o senhor vai recolher aquilo lá como uma lista, alguma coisa assim? Isso, aí eu queria que vocês me entregassem só para ver como é que vocês estão fazendo e que vai contar como as atividades para vocês. Tá bom? Certo. É para entregar quando, assim? Até o final do curso? Não. Esse Matheus é forte, rapaz. Não. Pode ser para a semana que vem, pode ser? Tá bom? Para a próxima semana? Tá bom. Aí para até quarta-feira da outra semana. Ótimo. Pode ser? Ótimo. Tá bom? E aí, Matheus, olha só agora. Se a gente pegar agora... Vamos rodar, né? Uhum. Já que a gente compilou, vamos então rodar agora. Para rodar, a gente vai colocar esse comando. /, coeficiente CEP aqui, ó. Vou tirar esse espaço em branco aqui, ó. Agora deve funcionar. Atenção. CEP 180.res. Vamos ver. Pronto, olha só. Então, aqui agora, ó, ele foi até 10,8, tá vendo? Tô vendo, sim. Se eu for o final do arquivo, ó, ele foi a 10,8 e 10,4. Então, o padrão aqui do Fortran se mantém com relação aos outros. O primeiro, no caso daquela interação do do, o primeiro valor é incluído, mas o último não é incluído. Ele fica um step a menos. Então, o intervalo aberto e o primeiro é fechado. Correto? Correto. Correto. Aqui, ó, tem uma coisa interessante, que é porque para fazer os gráficos aqui, então, ó, aqui é a coordenada primeiro que vai de 0,8. Então, vamos só relembrar aquilo que a gente comentou da aula passada também. Se eu pegar aqui a CEP Li2H.F,
Olha só. Aí agora eu vou perguntar para vocês aqui, ó. Quem é a coordenada R3 aqui? A coordenada R3, que vai de 1.4 a 10.5. É a coordenada do LH ou do L2? Lembrando que o R de equilíbrio do LH é 1.59. E a coordenada de equilíbrio, a distância de equilíbrio do L2 é 2.67. Então, essa coordenada aqui, primeiro, ela é que do LH ou do L2? Alguém lembra? Lembra, Matheus? Que você falou, deu a resposta à aula passada, Matheus. Lembro, sim. Então, Que eu queria dar oportunidade para outro. Olha, mas o Matheus... Alguém quer comentar? Alguém lembra do comentário que a gente fez da aula passada? Rafa, você lembra, Rafa? Vamos ver o Rafa aí. Eu mexi com o Rafa hoje. Oi, professor. E você lembra? Se essa coordenada R3, que vai de 1.4 até 10.5 angstrom, ela representa as distâncias do LH ou do L2? Para isso eu digo ainda. O R de equilíbrio do LH é 1.6, aproximadamente 1.6. E a coordenada do L2 é 2.67. Ah, eu lembro da resposta assim que o Matheus deu, que era só ver qual englobava melhor o R de equilíbrio. Isso, muito bem, muito bem. Então, por exemplo, o LH ele vai de 1.6, ele vai de 1.6 até, o R de equilíbrio é 1.6. Qual que você acha que é o R do LH, o R3 ou o R1? Eu acho que o R3 é o de baixo? Não, o R3 não, o R1 que é o de baixo. Eu acho que é R3, então. Então, porque olha só, o R de equilíbrio do LH é 1.6, E correto? qual seria o R de equilíbrio Do do L2, L2? 2.7. 2.7? É, aproximadamente 2.7. Ah, então acho que então seria o R1, então. O R1 seria o LH. Isso, E o de cima aqui seria o L2, correto? correto. Tá legal, bateu, é isso aí mesmo. É isso aí. Outra maneira de ter certeza disso é isso aqui, ó. Tá vendo que quando a gente vamos pedir mostrar aqui onde é que ele lê os dados. Aqui onde é que ele lê os dados? Vamos ver aqui onde é que ele lê os dados. Olha aqui. Ele lê a coordenada R1, a coordenada R2 e a coordenada R3. Se a gente for lá, aqui a gente já colocou que o R1 é o LH, o L2 é o LH e o L3 é o L2. Mas se olhar aqui na script, olha, VI, se eu pegar aqui as scripts aqui, os valores das scripts, olha só, o primeiro valor, ele é igual ao segundo valor. Então, esse aqui é o R de equilíbrio do LH, o R de equilíbrio da segunda coordenada, e a terceira, que é o R3, ó, é o L2. Então, está correto aquilo que a gente imaginou lá naquele programa, correto? Tá certo, Rafa? Correto. Certinho. Maravilha. Então, ele lê nessa ordem aqui, né? Então, ele está lendo lá o θ, os R de equilíbrios e os coeficientes. Então, se a gente voltar lá para o programa, VI, CEP, L2H.F, tá aí, ó. Então, ele lê primeiro o ângulo, olha, θ, tá aqui. Depois ele lê os betas, e aqui ele lê o R de equilíbrio 1, que é do LH, o outro LH, e o R3 é a coordenada do L2. Então, aqui a gente tem que pôr de acordo como está sendo lido lá. Ó. A coordenada R3 é o L2, e a coordenada 1, que é igual à coordenada 2, que é a coordenada do LH. Mas a gente constrói a outra coordenada do LH pela lei dos cossenos, olha, que aqui está, ó. Ok? Aí a gente gera a malha
está aqui, variando o R3 e o R1, gera o R2 associado para cada ângulo que a gente considera, olha aqui, θ. E aí a gente joga, né, para essa rotina SUR, L2H, a gente joga lá, pede para ele levar o R1, o R2 e o R3, que é gerado aqui, ó, que são gerados aqui, nesses DUs, e pela lei do cosseno, e ele traz de volta o valor da energia potencial, que é o XU. E aí a gente soma a energia potencial XU, a gente soma a energia de dissociação do L2, só para ficar um gráfico mais bonito. Então aqui, ó, se vocês olharem o gráfico, esse aqui, ó, não está somado a energia de equilíbrio do L2, porque ele não está saindo do zero, ó. Ok? Ele está saindo de outro número aqui, ó. Então, vamos voltar para lá agora. Então, a gente rodou. Ah, uma outra coisa que é importante aqui, se vocês notarem bem, olha só. Aqui o right está dentro do R1, ó. Então, quando ele termina o do R1, que é aqui 11, ó. Então, aqui o do vai de 11, ó, no do 11, e aqui tem um continue. E aí a gente, para cada R, quando termina cada R, cada ciclo de um R que é finalizado por um R3 fixo, então ele fixa um R3 e varia o R1, e aí ele escreve aqui os R1, R2 e o V, e quando ele vai passar para o outro ciclo de novo, para o próximo valor de R3, ele escreve uma linha em branco. Isso aqui eu coloquei porque, para fazer o gráfico no Gnoplot, ele pede essa linha branca para cada ciclo que é completado de uma coordenada. Então, se vocês vierem para cá, BI CEP 180.res, opa, 180.res, olha só o que acontece. Então, aqui está o seguinte, olha. Ele está pegando a primeira coordenada, que é 0,8, que é R1, está variando, e fixando aqui a variável R3, que é o LH. E aí, quando ele termina o ciclo, o 1.4, ele termina todo o ciclo de variação da coordenada do LH, que é a coordenada R1, olha lá, vamos lá, até 10.8, olha aí, ó. Terminou o ciclo, ele pega e escreve uma linha em branco, está aqui, e aí ele pega o outro valor da coordenada LH, que é 1.5, e varia de novo a coordenada do LH de 0.8 até 10.8. Quando ele termina esse ciclo, ele escreve de novo uma linha em branco, ó. Então, dependendo do pacote computacional que você vai usar, do software que você vai usar para fazer o gráfico, ou seja, para fazer esse gráfico aqui está, você precisa dessa linha em branco ou não precisa. No caso do Gnoplot, ele pede, porque esses gráficos aqui ó, foram feitos com o Gnoplot. Então, seria dessa maneira aqui que a gente veria aquela superfície. E aí, alguém de vocês já usa pacotes computacionais que faz gráfico em 3D? Quem tem experiência com isso aí? Matheus, você tem experiência com fazer gráfico em 3D? Sim, eu já fiz alguns no Python. Já fez no Python? Rafa, você conseguiria fazer uma superfície em 3D, usar um pacote computacional para fazer o gráfico desses dados que a gente obteve? Consigo sim, professor. Eu uso o Views, que é baseado em Python. Oh, que bacana. Acho que você comentou mesmo. Deixa eu perguntar aqui. Ana? Oi, quem é que está falando agora? Ah, Amanda. Amanda. Bom dia, Amanda. Bom dia. Aliás, eu já tinha dado aqui, vou dar de novo um bom dia para vocês. E para as mulheres que chegaram agora, bom dia das mulheres também, tudo bem? Obrigada, professor. Obrigada. É o que eu falei, todo dia é dia, não é só hoje não, mas como é uma data histórica, não custa nada relembrar, né? Tá certo? Tá certo, obrigada, professor. De nada, merecem, vocês merecem.
Ok, vamos lá então. Eu vou fazer a pergunta aqui. Amanda, você conseguiria fazer o gráfico daqueles dados que a gente obteve lá agora em 3D? Sim, Tá, joia. Ana, você conseguiria? professor, eu já fiz em Python até aquele programinha que você passou semestre passado. Sei, Aí tinha uma parte lá que era de superfície, né? Aí eu eu me consegui. lembro. Aham, Exatamente. E você fez no Python, então você eu fiz no conseguiu. Python. Aham. Tá ótimo. Deixa eu perguntar ao Caio aqui. Bom giorno, Caio. Tu tá posto? Bom dia, professor. Tudo Tudo bem certo? com você? Tudo bem, senhor? Tudo. Você tem experiência em fazer gráficos em 3D, Caio? Como é que Eu é? ainda nunca fiz, Mas mas é hora de fazer, é, correto? exatamente. Eu vou pedir para vocês, como também atividade, para vocês me entregarem os gráficos, esses gráficos que a gente está obtendo aqui, pode ser em 3D. Gostaria que vocês reproduzissem esses gráficos aqui, ó, com aqueles dados que a gente acabou de obter ali, tudo bem? Tá bom, Tudo bem. professor. Tá legal, professor. Tá legal? Deixa eu lhe perguntar mais ali, todo mundo ali. Deixa eu ver para que eu já pergunto. Lúcio, você teria experiência de trabalhar em 3D, com gráficos em 3D, Lúcio? Oi, professor, já consegui já, no Python também. Ah, ótimo. Então esse pai está mandando. Matheus Paito, o Rafael Wilson, mas que tem como base o Python, e a Vilmara. Vilmara, você tem experiência em fazer esses gráficos? Eu acho que o som dela não está. Travou. Travou. Ah, bom. Voltei. Fala pro Heitor e dá um Professor, jeito que ele vai te ajudar aí, o Heitor. é capaz, né, professor? Professor, eu nunca fiz 3D, não. É. Você. Vamos fazer o seguinte: tenta trocar figurinha com seus colegas para eles indicarem para você um software que faz gráfico em 3D. Por exemplo, o Rafael usa esse Views que eu vi ele fazendo um gráfico em 3D e ficou muito bacana. Tá bom? Tá certo, então, professor. Tenta fazer, então, com esses dados que a gente obteve agora, esse gráfico aqui, com a superfície e a projeção, se possível. Tá bom? Tá bem. Tá bem. E aí na interpretação, olhando aqui a superfície, eu queria que vocês dissessem onde é que estão os reagentes, o complexo ativado e o produto. Vamos ver se vocês conseguem achar, discutir. Tudo bem? Tá bem. Então, voltando para cá melhor. Então, olha só. Deixa eu ver aqui se ele destrava. Então, a gente fez o gráfico para θ igual a 180. Eu vou fazer agora um θ para 90. E depois eu vou pedir para vocês fazerem para mais casos. Tudo bem? Ok. Tá bacana. Tá legal. Então, vou entrar aqui de novo, porque ele voltou de novo. Vamos ver se ele ajuda a gente aqui. Tá indo, tá indo. Aí, entrou. Ele já deu sinal que entrou. Pronto. Então, agora vamos entrar aqui no. Eu vou deixar disponível no Teams daqui a pouco, assim que eu terminar a aula, segunda aula de hoje, eu vou deixar disponível para vocês lá no Teams, tudo bem? Tá ótimo. Tá bem. E aí eu vou apagar isso que nós fizemos hoje para vocês fazerem sozinhos, tá legal? Ok. Ok. Tá ótimo? Então vou só fazer mais uma brincadeira aqui. Eu vou pegar agora a CEP L2, L2H.F, tá aí. Vamos ver se ele ajuda a gente aqui um pouquinho. Atenção. Preparar. Cruza os dedos aí, Matheus. Cruza os dedos aí. Ei, velhinho, parece que até que a máquina tá no tempo retardado. É, mas parece mesmo, viu? Tá fora de fase aqui. Tá fora de fase.
Então, eu vou ver aqui, só mostrar para vocês, que aí eu vou escrever para vocês o que eu vou pedir como atividades dessas superfícies para vocês. Ah, entrou. Então, olha só. A gente vai, então, aqui agora, escolher um outro ângulo θ. Eu vou pegar um θ agora aqui, ó, de 90 e não 180, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou copiar, por exemplo, só para ficar... Vou chamar logo. Então, eu vou pegar aqui os coeficientes, aqui é a script dos coeficientes da CEP. Vou entrar dentro dele e vou modificar ele aqui agora. Atenção. Agora foi. Então, aqui agora, qual o ângulo que vocês querem pegar, além de 180? Falam num ângulo aí qualquer. De 0 a 180. Qual ângulo vocês querem? 45, professor. 45. Gostei desse ângulo. Então, vamos colocar 45. Então, eu vou colocar CEP 45 para dizer que o ângulo que a gente está obtendo na superfície é de 45, tá bom? Tudo bem? Aí eu tenho que alterar aqui, o primeiro valor é 45, então aqui, ó, 45 também, correto? Olha aí, 45 graus, correto? Correto. E aí ele vai jogar o resultado das energias no arquivo chamado cep.45, cep45.res. Então aqui, ó, eu vou salvar, tá salvo, e agora vamos... rodar de novo a script, ponto barra, essa script que está aqui, ó. E aí, quando eu rodo ela criou aí o arquivo, olha só, cep45.res, tá vendo? Vai demorar um pouquinho, mas abriu, tá vendo aí os resultados? Primeira coordenada, que é a coordenada R1, que é o LH, segunda coordenada o L2, e os valores das energias associadas. Então, vocês vão gerar aqui, nesse caso aqui também, uma CEP um pouco parecida com essa que está aqui, ó. Ou essa que está aqui. Então, aqui é 42, aqui é 80. Então, a de 45 vai ficar próxima dessa, e a de, com a energia aqui mais baixa, tá vendo que com θ igual a 42 mais ou menos, ela está mais baixa que a energia, aqui está menos baixa. E o formato das curvas de nível são diferentes. Ó. Tá vendo? Aqui o poço está mais evidenciado e aqui está menos evidenciado o poço. Ok? Tá ok, professor. Tranquilos? Então, pronto. Então, vai ser o deixar para vocês, então, fazer os gráficos. E aí, ó, só para um complemento interessante aqui, voltando aqui, então aqui agora, olha, a configuração dos 3 átomos é essa aqui, ó. Esse aqui é o ângulo θ. Então aqui está o LI, aqui está o outro LI e aqui está o H. Aqui está a coordenada L2, que a gente está chamando da coordenada R3. Aqui está a coordenada R1, que nós estamos chamando da coordenada LIH. E aqui está a coordenada R2, que nós também estamos chamando de LIH. Então, quando θ igual a 180, a gente já viu essa configuração. Você teria esse cara aqui primeiro, ó. Vou chamar ele de 1 e esse aqui de 2, só para vocês verem a configuração direitinho, ó. Então, aqui estaria o Li1, aqui estaria o Li2 e aqui estaria o H, ó. Essa é a configuração de 180. Agora, se eu fizer de 0, por exemplo, como é que ficaria de 0? Você teria aqui o H, aqui você teria o Li de 1 e aqui o Li de 2. Não seria assim? Correto? Uhum. E agora vamos pegar o caso 45 aí. Então, aqui agora, se eu pegar aqui 45, então vai ficar uma coisa assim, ó. Aqui está assim.
Aqui seria o caso 90 graus. Aqui você teria o LI. LI, aqui o 1, aqui o 2, só para distingui-los, e aqui o H. Opa, não é, peguei errado, desculpem, pessoal. É θ igual a 45, né? Então, vamos pegar assim, ó. Então, estaria assim. E aqui, agora, esse cara aqui seria 45, ó. Aqui seria o 90, e aqui seria o 45. Então, seria alguma coisa parecida com isso que está aqui assim, correto? Então, aqui estaria o L1, aqui estaria o L2 e aqui estaria o H. Então, aqui seria 45. E 90 seria assim, ó. Aqui você teria o L1, o L2 e o H, formando aqui um ângulo θ igual a 90 graus. Correto? Correto. Correto. Então, como atividades para vocês entregarem também. Atividades. Então, construir as CEPs do HL2 para θ igual a 180, 45. Vamos colocar mais dois ângulos aqui. Alguém quer chutar mais dois ângulos? O 0? O 0 ele é colinear, igual ao 180, não ficaria muito diferente. Vamos só pegar mais diferente, Matheus. 90? Pode ser? 90. Mais um outro. 60. 60. Pronto. Ok? Então, vocês fariam os gráficos das CEPs aqui, tá legal? Então, vocês têm que rodar o programa para esses casos e fazer. E o outro, que a gente vai comentar agora, construir as MEP, caminho de mínima energia, que eu vou mostrar como é que faz isso agora, do HL2 também, para os mesmos ângulos. θ igual a 180, 45, 90 e 60 graus. Tá bom? Fazer os gráficos. E aí, da CEP, nós vamos fazer esses, da MEP, melhor dizendo, nós vamos fazer esses gráficos aqui, ó. Esses aqui, ó. Como é que vai ser o gráfico dessas MEPs aqui? Professor? Oi. Eu tenho uma sugestão excelente para fazer para o senhor. Então, faça. Vamos falar das maps depois do recreio? Perfeito. Muito bem, Matheus. Não, vamos sim. Então, deixa eu só concluir. É verdade, a gente começa a map daqui a pouquinho. Perfeito. Tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esses gráficos aqui. Ah, sim. Deixa eu só ver aqui, antes da gente ir para o recreio aqui. Aproveitar se ver se ainda está aqui aberto. Já caiu, então vai voltar de novo. Lá no programa da CEP, vai ser importante a gente tirar aquela energia de 24 que está lá. Sabe por quê? Porque ela é interessante, porque aqui ela não está saindo do zero, tá vendo? Ó? Eu ia até falar isso para o senhor. Era uma dúvida que eu tinha quando eu vi. E agora, na MEP, a gente está colocando para sair do zero, tá vendo? Ó? Uhum. Mas então aí eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha de 5 minutos, e aí quando a gente voltar, aí eu mostro como é que faz a MEP, e aí eu mostro como é que ficaria essa questão da soma dessa energia de referência aí, tá bom? Combinado? Combinado, professor. Que hora que é no seu relógio aí, Matheus? Vamos ver se nós vamos bater os horários aqui. O meu já é 9 horas, eu estou no horário adiantado aqui, no potencial avançado. O seu está avançado, o meu é 8h50. Não, são 9 horas aqui também. Ué? O meu já são 9h01. O meu está marcando 8h57 aqui, ó. Uai, tá difícil esse relógio meu. Então, tudo bem. Tá com delay aí, professor. Tá com delay. Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu vou ter que fazer agora.
na frente de vocês. Vamos alterar aqui. Vamos alterar a hora, está aqui. Deixa eu ver se eu me lembro a senha aqui. Vamos ver. Se eu lembrar, a gente já deixa pontual aí. Aí, que horas são? 8 e? São 9h01 aqui no meu relógio. 9h01. Deixa eu ver. 9h01, então aqui agora nós vamos colocar 01. Aí assim? Isso. Pronto, 9h01. Então 9h06, Matheus? Perfeito. Tá bom, então 9h06 a gente recomeça. Combinado? Então até daqui a pouquinho, pessoal. Até. Não esqueça de dar uma relaxadinha, não esqueçam. Bom dia, Maria. Feliz café aqui.
Tá na hora, Matheus? Certinho, professor. Pontualidade britânica, né? Vamos lá. Então, quando entra aqui, agora eu vou mostrar o que a gente vai fazer em seguida, que é a MAP. Então, no caso da MAP, vamos pegar aqui agora o caso da MAP, a gente vai fazer o seguinte. Se vocês pegarem aquela superfície que está lá agora, e ver só a projeção dela, então aqui está uma coordenada, por exemplo, L2, e aqui a coordenada RLH. E aí você tem aquelas projeções que estão lá, ó. Correto? Uhum. Né? Sei lá, tem aqui mais níveis aqui, mais aqui, etc. O que a gente vai fazer aqui agora é pegar um centro aqui, ó, e construir uma coordenada, pode ser daqui primeiro, pegar uma coordenada que está aqui, e pegar e construir uma coordenada aqui, que a gente vai vir aqui e vai chamar de ρ. E aqui nós vamos colocar um ângulo, deixa eu ver que ângulo que a gente chamou aqui para ficar igual. O ângulo aqui chamamos alfa. Então, eu vou chamar de alfa também. Então, se eu pegar esse ângulo aqui de alfa, e aí vai fazer o seguinte, ó, se alfa for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 90, se a gente faz uma varredura nesse alfa, a gente vai ter condições de calcular o caminho de mínima energia em toda a superfície. Então, por exemplo, se eu faço aqui alfa igual a 0, é quando, então, essa coordenada ρ está aqui, ó. E aí eu pego um ρ próximo do mínimo de cada ponto que tem aqui dentro da superfície de energia potencial. Então eu fixo alfa igual a 0 e vario o ρ aqui em torno dessa posição aqui, ó, dessa posição, até achar o mínimo. Quando eu acho o mínimo, então eu acho o ρ mínimo, e aí eu tenho a energia mínima para aquele alfa. Não está o mínimo. Então, aí depois eu faço alfa igual, por exemplo, 0,5 graus, por exemplo, ou 0,1 grau. Aí eu acho o ρ associado e a energia associada. Então, dou um incremento aqui, ó. Acho a energia mínima, incremento, acho a energia mínima, variando o ρ, vario o ρ, vou achando o mínimo, vou achando. E aí eu fico, então, achando o mínimo sobre toda a superfície. É como se eu pegasse e andasse aqui dentro, ó. Então, eu jogasse uma água e visse o caminho que essa água faz aqui dentro, ela vai pegar a parte mais profunda desse vale que tem aqui, vai descer, vai percorrer o caminho, né, onde a energia é menor. Então, eu estaria andando aqui, então, se eu andar aqui dentro, eu não vou ver isso aqui plano como está aqui, ó. Se eu, então, estiver andando aqui dentro, é como se eu estivesse andando aqui, aí eu encontrasse aqui um buraco, depois ele sobe um pouquinho e depois ele vai reto de novo. Exatamente como aqui, ó. Então, eu tenho uma reta, tenho um buraco, um poço, depois eu saio do poço, tenho uma subidinha e depois fica plano de novo. Então, aqui seria o reagente, H mais L2, aqui seria o complexo intermediário, e aqui seria a região onde você tem o produto formado, H mais LH. Então, e de novo aqui eu estou somando a energia do reagente, porque aqui, no caso, quando aqui é o reagente, você tem o formado L2. Então, se eu somo a energia do reagente, que é o L2, a energia sai do zero e fica mais fácil de eu fazer as leituras, olha. Então, a energia do aqui sai do zero, então a energia do produto é essa leitura aqui de novo, em torno de 33, 34 kcal por mol. E aí eu fico fácil de analisar, a diferença de energia do reagente do produto é exatamente essa leitura que está aqui, ó. Então eu já consigo calcular a entalpia do sistema. E também dá para ver se a energia precisa, se o sistema precisa, a reação precisa absorver ou emitir energia para que alcance a energia dos produtos. Então, nesse caso, o reagente tem que ceder energia para o meio externo
para que a energia baixe e ele consiga ir para o produto. Então, eu consigo fazer toda uma análise topológica da superfície com esse caminho de mínima energia. Ok? Então, olha, e esse caminho de mínima energia vai mudando de acordo com o θ que você fixa. O θ, só relembrando aqui, né? O θ é esse ângulo aqui, ó, só para vocês não perderem de vista. É o ângulo formado pelo triângulo entre os três núcleos. Então, aqui estaria o núcleo do LI, aqui estaria o núcleo do LI, e aqui está o núcleo do H, e aqui é o θ. Esse é o θ. Então, a gente vai fazer para cada θ, a gente vai achar o caminho de mínima energia do inglês mínimo energy, e P é de caminho, que no inglês é path. Vocês devem lembrar aí. Ok? Então, mínimo energy path. Então, esse seria o caminho de mínima energia. Então, quando a gente pediu o exercício aqui, então a gente vai construir a map, está aqui, ó. Vamos pegar aqui a map, para esses 1, 2, 3, 4 ângulos. Então, vocês vão calcular no único gráfico a map. E aí, vamos agora para o programa. Deixa eu pegar aqui para ver se... Acho que já demorei a entrar, eu vou ter que entrar de novo nele. Então, deixa eu fazer de novo aqui. Vai levar um tempinho. Enquanto ele leva um tempinho, vou só mostrar aqui agora. Então, essa é a maneira que a gente calcula a map. E, se vocês notarem bem, olha, vocês podem construir a map nesse primeiro intervalo aqui, depois pegar o caminho de mínima energia nesse segundo intervalo. Então, ou seja, a região para o qual você teria provavelmente o complexo ativado é em torno de 45 graus. Então, quando o alfa é igual a mais ou menos 45 graus, você vai estar mais ou menos nessa região aqui, que deve corresponder nessa figura aqui, mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Ó, perto da onde você estaria com o mínimo da MEF. Então, seria mais ou menos, deixa eu pegar aqui de novo esse aqui, seria mais ou menos aqui em torno dessa região que está aqui, ó, ou em torno dessa região que está aqui, ó. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Tudo sim, professor. Agora eu vou mostrar no programa, como é que ficaria no programa, para vocês verem. Então, enquanto ele demora um pouquinho aqui para entrar, acho que já vai... Ah, entrou. Já mudou aqui esse lado esquerdo aqui, já deu sinal que ele entrou. Está ótimo. Então, agora vamos pegar aqui a parte da map, e aí eu vou entrar aqui de novo em CEP, nesse arquivo, e aí o que vai acontecer? Eu vou pegar agora o programa, que é esse programa que está aqui, ó, map. Então, está aqui a map. Então, de novo, ó, ele vai ler aqueles dados iniciais, o teto para o qual você quer fazer o caminho de mínima energia, os R de equilíbrios, os betas, e aí ele vai gerar os tetas aqui que você quer construir o caminho de mínima energia. Então, você vai dar o valor para ele aqui, ele vai pegar aquele valor, só um valor para que você tem aqui. Se for 180, vai ser 180. E aí ele passa o θ para radianos. E aí, aqui ele coloca, olha. Se o φ, que é aquele que nós chamamos de alfa, se aquele φ for menor do que π vezes 0,25, alguém sabe o 0,25, né? 1/4, pessoal? 1 sobre 4? Sim, sim. Isso. Então, π dividido por 4 dá 45, correto? Isso. Correto? Então, olha só, ele está só afirmando ali, eu vou anotar aqui, vamos anotar esses dados aqui para a gente fazer o esqueminha lá. Então, para φ, para alfa menor do que 45 graus, o que ele vai fazer? O Rhomax, olha só, o Rhomax que ele calcula vai ser igual a um T100
T100 menos o R de equilíbrio, menos 0,7, dividido por cosseno de alfa, correto? Olha só. Não é cosseno aqui? Olha aqui o cosseno. E agora, se o φ, se o alfa for maior do que 45 graus, ele está dizendo que o Rhomax vai ficar igual ao T100, está ali o T100, menos o R de equilíbrio, menos 0,7 angstrom, sobre seno de alfa. Olha aqui, seno de alfa, que a gente está chamando de alfa. Então, eu vou pegar e fazer o desenho aqui agora, para vocês verem o que a gente está fazendo aqui, ó. Então, vamos... Ah, sim, vamos só mostrar o que é o T100 primeiro. Cadê o T100? Cadê o T100? Aqui, o T100. Então, o T100 está aqui. Vamos pegar lá agora. Vamos voltar para cá. Então, eu vou fazer esse gráfico aqui de novo para vocês verem. Então, está aqui, assim. Aqui está assim. E aqui está assim. Então, aqui estaria aquelas curvas. Aqui estaria aquelas curvas, as projeções. Aqui estaria aquele ponto, que é o centro de varredura. Aqui estaria assim. Aqui está aquele ângulo alfa. Então, olha, para alfa... Depois a gente vê se fica igual o que está no dele lá. Mas para alfa menor do que 45 graus, que é aquele π sobre 4 que está lá, a gente estaria nessa região aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Se eu pegar aqui cosseno de alfa, vai dar cateto adjacente, que é esse que está aqui. Vou chamar esse lado aqui de L1. Então, vai ficar L1 sobre a hipotenusa, que é o ρ. Então, esse aqui seria o ρ. Para alfa maior do que 45 graus, ou π sobre 4, a gente vai pegar agora o seguinte, a gente estaria nesse lado aqui agora do triângulo. Então, teria esse triângulo 1 aqui, e esse triângulo 2. Aqui seria o triângulo 1. No triângulo 2, eu tenho a relação o quê? Eu vou ter que o seguinte, para eu relacionar agora essa coordenada com essa coordenada, eu vou pegar, ao invés do seno, do cosseno, eu vou pegar agora o seno. Então, se eu pegar seno de alfa, vai ser cateto adjacente, que eu vou pegar aqui, cateto oposto, perdão, cateto oposto, que seria aqui agora, vamos chamar aqui de L2, L1 ainda, né? L1 sobre o ρ. Então, olha só, para metade do triângulo eu teria essa relação que está aqui, para alfa menor do que 45 graus, e para alfa maior do que 45 seria essa relação que está aqui, ó. E aí, essa do cosseno, ó, se eu pegar e fizer o seguinte, que o ρ, vamos escrever aqui agora, daquela da equação 1 ali, eu vou ter que ρ vai ser igual àquele lado L1 sobre cosseno de alfa. E de 2, vamos pegar aqui agora o 2, vai ficar ρ igual, vamos chamar aqui de ρ1 e aqui de ρ2, vai ficar L1 e aqui vai ficar seno de alfa. Se eu agora faço L1 igual àquele valor que ele tinha dado, que é um T100, que eu vou mostrar ali o que é, menos R de equilíbrio menos 0,7. Então, T100 seria agora, não só até aqui, ó, seria, vamos escrever ele aqui de maneira melhor, o T100 seria desse ponto aqui do centro, ó, até o eixo. Esse é o T100. Aí, se eu diminuir desse T100, que vai daquele ponto lá, que é o centro, bem aqui desse centro que a gente está fazendo a varredura, até aqui o eixo, esse é o T100. Se eu diminuir do T100 o R de equilíbrio, que é nessa configuração que está aqui, ó,
Isso aqui seria mais ou menos o R de equilíbrio. Seria o R de equilíbrio que está aqui, ó. Para essa coordenada que está aqui, ó. E aqui o R de equilíbrio para essa coordenada que está aqui, ó. Então, se eu tiro o R de equilíbrio, então o que vai acontecer? Se eu pegar aqui T100, o L1 que ele está varrendo vai ser aquele T100, que é aquele comprimento todo, menos o R de equilíbrio. Mas para a gente garantir que ele possa fazer uma varredura boa aqui, ó, em torno do R de equilíbrio, que é esse valor, a gente subtrai um valorzinho aqui de 0,7 angstrom dele, para ele andar um pouquinho mais para cá, para você ter certeza que você consegue achar o R para o qual você encontra o mínimo. Então, eu vou subtrair aqui, ó, menos 0,7. Faço ele assim, ó, e aí é a maneira como eu construo o L1. E agora eu tenho certeza que quando eu faço a varredura em alfa, eu consigo achar aquele comprimento para o qual esse cara aqui é o max, e aí eu consigo fazer a varredura que eu quero para achar o mínimo, né? O mínimo aqui para cada alfa que eu faço essa varredura aqui, ó, de 0 a 190. Então, se eu voltar para o programa aqui agora, essa é essa parte aqui, ó. Para alfa menor que π sobre 4, olha o Rhomax como é construído. E aí, para maior que 45, olha como o Rhomax é construído, em termos do seno, e para menor do que 45 graus, em termos do cosseno. Aí a gente substitui essas coordenadas dentro da superfície de energia potencial, e aí ele determina qual é a energia associada, e aí a gente pede para ele imprimir, e aqui agora eu vou ter que entrar de novo, porque eu demorei um pouquinho, e aí a gente pede para ele imprimir, enquanto lá não entra, a gente pede então para ele calcular a energia para cada Rhomax, definido para cada intervalo que você, cada step, ou intervalo que você está fazendo aqui para o alfa. E aí, o que ele faz? Ele vai escrever qual é o alfa e a energia que vai ser a MAP, a mínima N de PF. Então, a gente vai ter o gráfico da energia, que vai ser a MAP, em função dessa coordenada de reação que a gente está chamando de alfa. E aí, o que vai aparecer para a gente vai ser uma coisa desse tipo aqui, ó. A energia em função do alfa, e aí ele vai fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Ficou um pouco claro, pessoal, como é que está ficando as coisas? Ficou sim, professor. Tá legal? Tá indo um pouco rápido aí? Como é que tá? De boas. Tá de boa? Uhum. Então vamos entrar agora e eu vou rodar uma para vocês verem aqui agora. Vou rodar e vocês vão ver como é que ficaria aqui agora. Eu vou vir aqui, ó, dentro do diretório CEP, MEP, vou escrever para vocês verem na gravação, L2H, ó, tá aí. Opa, melhor fazer assim direto. Pronto, aí, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no programa, nesse programa que está aqui agora, ó, que é a MEP. Vou mostrar para vocês, já tinha um aberto lá, por isso que ele fez isso aí. Onde ele escreve, ó. Tá vendo? Que aqui a gente pede para somar a energia do... mais o H, mais a energia do 24, que é a energia do L2. Por isso que ele vai sair do zero. E aí, deixa eu ver aqui. Aí, na hora de escrever, aqui, ó, ele vai escrever o ângulo e vai escrever o valor da energia, tá aqui, ó. Deixa eu ver como é que ele vai sair para combinar com vocês. Antes disso, vamos só brincar um pouquinho aqui agora, ó. E para ficar certinho para vocês fazerem os gráficos da superfície, eu vou entrar aqui na superfície só um pouquinho, rapidinho.
e vou tirar aquele valor de 24 lá para vocês fazerem exatamente os mesmos gráficos do que a gente tem aí da superfície. Então, opa, faltou um VI, né? Agora vai. Aí, ó. Então, aqui agora, eu vou comentar esse que está aqui, ó. Está comentado. E vou pedir para ele escrever sem o 24. Porque aí ele não vai sair do zero e vai sair igual aquele gráfico que a gente tem aqui. Vocês vão reproduzir exatamente o que está aqui, ó. Ok? Então, já vou deixar ele aqui salvo. Na hora que eu vou deixar lá para vocês, ele vai ficar salvo já. Agora eu vou fazer a brincadeira com a map. Eu vou olhar então agora a script da map, olha. Então eu não confundir essa script aqui da CEP com a script aqui agora da map, ó. Então vamos lá, vou abrir aqui. Então aqui vamos pôr um ângulo de 42, como está aqui mesmo, vou deixar. Então olha só, o ângulo é 42, então eu vou escrever map 42.675.res. Então, ele vai ler os R de equilíbrios, os beta, os coeficientes, vai executar o programa e vai jogar o resultado dentro de map. Então, eu vou vir aqui. Ah, sim, como é que está o nome do executável? O executável ó, ficou map. Então, eu vou ter que compilar o programa da map e pôr um E no final. Então, aqui, o iForce -0. Olha só, o nome do executável, map. E agora eu vou pegar a rotina que está aqui, o programa que está aqui, ó. Vamos ver se ele compila. Ele vai criar, então, o executável map. Olha aqui, já criou, olha. Olha o map aqui. E agora eu vou rodar o map. Para rodar o map, eu tenho que pegar o quê? Ponto, barra, isso que está aqui, ó. Essa script que está aqui, ó. Quando eu faço isso, um ls, ele vai criar aqui agora aquela saída do ângulo de 42. Vamos ver aqui quando é que ele vai fazer. Aí, ó. Então, ele criou agora, quem? A saída, cadê aquela saída? Aqui, ó. Map 42, o ângulo de 42.675. Então, agora se eu for lá e olhar map 42, a gente vai ver duas colunas. A primeira coluna seria a coluna do ângulo alfa, e a segunda coluna seria da energia mínima em cada ponto ali da superfície, para cada valor de alfa. E o alfa vai variar de 0 a 90. Então, vamos ver se você confirma o que eu estou dizendo aqui na hora que ele me mostrar o arquivo. Atenção, a expectativa. Atenção, agora foi. Aí, ó. Tá vendo aí a energia? Só que aqui, Shift G, ó. Vamos pôr Shift G. Atenção. Vamos lá para o finalzinho, vamos ver se ele faz. E pronto, ele fez. Estou 90 graus, olha só. Está aqui o 90. E agora, eu vou só fazer uma brincadeira aqui agora, que é o seguinte. Eu vou só arrumar o programa aqui e tirar aquela energia de referência para a gente fazer um gráfico exatamente como está aqui na nossa figura. Vamos ver se ele faz. Eu vou fazer exatamente esse gráfico que está aqui, ó. E esse ângulo aqui, o vermelho. Vou fazer essa linha vermelha aqui, ó. Vamos ver se vai sair mesmo. Então, para sair igualzinho tá ali, eu vou só tirar aquela energia de referência. Então, aqui eu vou pegar, tirar esse valor que está aqui, ó. Pronto. Agora sim. Então, vou fechar. Opa.
Salvou. E agora eu vou compilar de novo. Poste. Olha aí, compilando. E agora, depois que ele compilar, eu vou rodar de novo o programa. Então, já vou dar o comando aqui. Que seria coefmap. Vamos ver se ele já faz. Não vai fazer porque eu esqueci de digitar o asterisco. Vamos lá. Então, enquanto ele demora um pouquinho, a gente vai construir aqui, ó, exatamente esse vermelho aqui, que é o ângulo de 42, ó. É o ângulo para o qual você tem um poço mais profundo. Então, vamos voltar para cá. Então, agora eu vou rodar ele, ó. Então, eu vou rodar aqui a map. Pronto. E agora vai dar... Vou pegar aqui a map 42. Vou mostrar para vocês. Aí, ó. Agora eu vou fazer o gráfico dessa map aí. Vamos ver se sai aquilo que está lá naquele gráfico lá. Vamos ver. Então, agora xmgrace, esse arquivo que está aqui, ó. Ver o que ele faz. Atenção. Acho que já fez. É uma coisa parecida com o que está lá ou não, pessoal? Sim. Então, aqui ó, você tem o reagente, o complexo ativado por aqui, e aqui o produto. Ó. Então, se você comparar com esse gráfico aqui, ó, é exatamente esse vermelho aqui, ó. Tá certo? Aí, se eu fizer a brincadeira aqui agora, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, BG. Pronto. Deixa eu dar um PS. Deixa eu matar esse que está aqui, menos 9. 2, 7, 3, 7, 5. Pronto. Está aqui. Vou pegar agora o programa. O coefmap está aqui. E vou colocar um outro ângulo. Vou colocar um ângulo de 180. Então, vou colocar aqui 180, tá bom? Então, ponto 180, ponto 0. E aí, o D0 que lá está. Então, aqui ele vai construir a map para 180. Então, eu vou colocar aqui 180. E aí, eu vou tirar aqui. Pronto. Vou rodar ele agora de novo. Ô, professor. Opa, diga. Vou abrir aqui de novo para você. Aí. Quando você faz isso, o map 42, o último que a gente fez, ele vai ficar salvo ou ele vai escrever por cima? Tipo vai assim? Ficar salvo porque eu mudei o nome da saída aqui, tá vendo? Ah, tranquilo, tá bom. Tá certo? Porque ele executa com esse aqui, o executável map, lê os dados aqui para baixo até achar a palavra final e joga o resultado no nome que a gente colocar aqui. Beleza. E aí, para ficar igual, Ana, eu coloquei o 180 aqui para referir o 180 aqui, ó. Tá bom? Tá certo. É porque, agora, tipo assim, como você quer que a gente faça para vários ângulos, né? Exatamente. Porque vai fazer... Exatamente. Você disse tudo. Porque aqui agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e rodá-lo e ele vai criar um outro arquivo diferente daquele que estava inicialmente. Quer ver? Olha só. Olha aqui, o map 180... Correto? Que a gente rodou agora, e o map 42. Correto? Tá. Aí, ó, se eu agora fizer xmgrace e aí colocar os dois arquivos aqui, ó, vamos pôr esse aqui primeiro. Vamos ver se ele faz aqui os dois juntos. Senão eu abro separado e tento fazer. Quer ver? Vamos ver se ele faz. Aí. Olha aí, Ana. Maravilha, professor.
Tá certo? Se eu colocar os outros ângulos, ele vai fazer todos esses que estavam aqui, ó. Sim, sim. Tá legal? Tá legal. E aí eu vou fazer uma brincadeira ainda com vocês. Você está vendo que o ângulo, essa é uma tarefinha que eu... Está vendo o teta? Como é que eu peguei um teta tão preciso assim de 42,675? Alguém tem uma ideia? Como é que eu peguei um ângulo tão preciso assim? Para achar esse fundo desse poço aqui? Vocês acham que eu achei esse ângulo? Você varreu os tetas de forma a encontrar aquele que produz o poço mais profundo? Exatamente. Então, quando eu leio aqui o arquivo, ó, desse mês aqui, ó, tá aqui. E aí, quando eu olho aqui para a curva, então ele ficou mais ou menos depois de 45, né? Aqui dá o quê? Ele vai aqui está indo de 15,15, então aqui é 7,5. Então, mais ou menos 5, em torno de 50, não é, Matheus? Olha aqui, ó, o fundo do poço. Uhum. Então, em torno de 50, olha. Então, vamos pegar o ângulo aqui em torno de 50. Aqui já está 2, então vou ter que andar bastante aqui, ó. Ctrl V, olha aí, até achar a segunda casa. Olha aí, 15, 20, 30... Então, está em torno de 50, né? 40, que aqui já está 10 a segunda, tá vendo? Então, aqui é 46 graus. E aí eu vou descendo um pouquinho mais, ó. Tá vendo que esse aqui, ó, qual que é mais negativo? Esse aqui é mais negativo, né? Esse aqui é mais negativo. Vamos ver aqui. Tá ficando mais negativo ou menos negativo? Mais negativo. Mais. É negativo. Então, agora vamos pegar aqui 61, 61, 60. Está ficando mais negativo, não está ainda? Sim. Então, em torno daquele valor de 50 lá. Passou. Passou? Oh, que olho de águia, hein, Matheus? É por aqui? É um pouco antes ali. Aqui. Pode subir mais. Não, Aqui. sobe mais um. Mais um. Aí. Então, olha aqui. Aqui, eu acho que é aqui ainda, não? Acho que tem que subir mais ainda. Eu tinha uns Mas valores que era menos 62. 62, 63, 64, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Ah, então tá aqui Aí. agora. Aqui, ó. Então aqui 25, 25, 25. Qual deles é melhor? Aqui, não? Isso. Oh, o ângulo para o qual você tem a menor energia é em torno de quanto? 47,88 graus, correto? Isso, naquele ângulo de varredura lá do Rho. Exatamente. E o valor, olha só, está dando aí menos 62 kcal por mol, correto? Porque aqui está multiplicado por 10 a 2. Olha aqui o 10 a 2 aqui, ó. Não Isso. é? 62, então, vamos até escrever mais aqui bonitinho. 62,5017 kcal por mol. E aí, o que a gente vai fazer? A gente coloca, então, um ângulo, então, primeiro de 42 e vê qual que é essa energia. Aí depois põe 42,1 e vê qual que é a energia. 42,2, 3, vai variando esse ângulo e ele vai construindo os caminhos de mínima energia e você vai vendo qual é o ângulo alfa para o qual, θ para o qual você tem a menor energia, a energia mais negativa. Então, aqui, se a gente conferir, foi exatamente com 3 casas decimais. Está vendo que foi feita uma varredura bem precisa aqui? Com 3 casas decimais, então já dá para ter quase que certeza que essa é a configuração, né? Quando eu pego o ângulo de 42,675, eu vou ter com certeza o caminho de mínima energia para o qual o poço é mais profundo. Ok? Uhum. Ficou claro, Ana? Como é que ficou isso aí, Ana? Tá claro, professor. Claro. Então, olha só.
Eu vou pedir, então, para vocês acharem. Eu vou aqui voltar para cá agora um pouquinho. Na parte de exercício, eu vou colocar aqui também 3. Achar o valor de θ para o qual o poço... Vamos ver se dá para escrever mais aqui. Vou aumentar aqui meu quadro, tá bom? O poço da MEP é mais profundo. Ok, pessoal? Tudo bem? Certo, professor. Esse poço mais profundo quer dizer que eles estão mais fortemente ligados. Perfeito! Você me antecipou e antecipou muito bem. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem, primeiro eu vou pedir para vocês fazerem esse gráfico, depois eu vou fazer isso aqui para vocês. Eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa, o mesmo estudo com a MEP de outra superfície, que é o NaFH. E esse aqui tem barreira, tá vendo? Aqui, ó, ele tem a superfície e o caminho de mínima energia. Esse eu vou depois mostrar para vocês que é igualzinho, a maneira de fazer, igualzinho do H mais L2. Só que aqui, olha o que vai acontecer aqui. O que vai acontecer é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para aquela forma que estava. Aí, ó. O que vai acontecer é que na MEP e na CEP, vamos pegar a CEP. Na MEP, a MEP da reação Na mais HF, que vai dar, por exemplo, NaF mais H, o caminho de mínima energia vai ser assim, ó. Uma coisa parecida com essa, vai ter uma barreira, tá vendo? Aí eu vou pedir para vocês acharem qual é o valor de θ para o qual a barreira é menor. Se a gente descobrir o θ para o qual, e lembrando que o θ é a configuração, vai ser alguma coisa assim agora. Na, F e o H. E o ângulo está aqui, ó. A gente quer saber qual é a configuração do triângulo formado por esse ângulo θ entre as coordenadas NaH. Opa, aqui é um F, né? Aqui é um F. Na está aqui, o H e o F. Então, aqui é um F. Então, a gente quer saber qual é a configuração triangular dessa reação para o qual a barreira é menor. Então, o que vocês vão obter vai ser uma coisa desse tipo aqui agora. Vai ter para um θ você vai ter isso, para outro θ você vai ter alguma coisa assim, um outro θ vai ficar assim, um outro θ vai ficar assim, e aí vocês vão descobrir qual é o θ para o qual a barreira é menor. E se vocês descobrirem isso, vocês vão descobrir qual é a configuração triangular do NaFH, para o qual você tem a maior probabilidade dessa reação aqui acontecer, ó. Então, você vai descobrir isso fazendo um estudo topológico da superfície de energia potencial. Tá bom? Isso eu vou comentar na próxima aula e vou passar para vocês, eu vou enxugar o programa aqui, ó. Vou deixar só o que vocês vão precisar. E aí, eu vou pedir para vocês fazerem exatamente esse estudo. Combinado? Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem. Aí eu vou pedir para vocês, vou fazer um gráfico dele para vocês verem, e aí eu vou pedir para vocês fazerem um estudo
dessa superfície. Então, aqui, ó, se eu pegar a superfície, está aqui, ó. Ela é bem parecida com o que estava lá, tá vendo? Olha aí, ó. Tá aqui também. A maneira como é construída a superfície está aqui. Aqui tá a gente colocou os coeficientes dela dentro da rotina, a diferença só vai ser essa. E aqui, ó, a gente vai pedir para ele escrever a superfície. Cadê aqui onde é que vai estar? Aqui, ó. Então, ele vai escrever aqui ele chama superfície. Deixa eu ver onde é que eu coloquei para escrever os dados. Talvez a gente pode colocar aqui também, ó. Eu vou pôr um write aqui, ó, e pedir para ele escrever os valores das coordenadas e da superfície aqui. Tudo bem? Beleza. Mas aí eu vou fazer isso com vocês. E aí a gente vai fazer para essa superfície que aqui está também. E a map está aqui também, ó. Deixa eu ver onde é que está escrito map. Aqui, ó. Então a map está aqui também. Aqui agora vai ser... Vamos lá. E aqui é onde ela escreve, ó. A gente pode pedir para escrever aqui também, ó. Para fazer a tela em 3D. Mas aí eu vou tirar essa coordenada aqui, a θ, e vou colocar só o alfa, que eu estou chamando de φ aqui, e o V mínimo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou comentar essa que está aqui. Comentei. E vou deixar só essa que está aqui, ó. Aqui eu vou tirar o θ. Isso aqui depois eu vou pedir para vocês fazerem a map em 3D. Que aí a gente vai ter uma variação em φ, em alfa, θ e no potencial. Mas isso deixa para a próxima aula, porque na próxima aula eu comento isso rapidinho. E aí a gente já vai começar a entrar então, pessoal, na parte, então, só lembrando aqui, a gente fez isso, a equação de Schrödinger.